Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo e se você chegou até aqui é porque você está precisando de ajuda para fazer um resumo. Bora lá? Antes de mais nada, clica, comenta, compartilha, deixa o seu like e ativa as notificações para esse conteúdo chegar a mais pessoas e também ajudá-las. Eu já venho abordando, dá uma olhada aqui no card, ou em outros vídeos, resumos informativos, científicos, acadêmicos, textos jornalísticos, e eu estava devendo um texto literário. Então hoje eu vou trazer uma estratégia que pode ajudar quem tem dificuldade aí com textos literários. Como que a gente faz esse resumo que é um texto um pouquinho mais longo? Bora lá? Então, como fazer um resumo literário? Eu trago aqui para vocês uma estratégia que não é minha, o que é meu é o trabalho de tradução. Essa estratégia chama Somebody Wanted But So. Aqui eu trago essa versão do National Behavior Support Service da Irlanda e eu traduzi essa estratégia como alguém queria, mas daí então. Logo já vou explicar. No arquivo de suporte, que você pode achar pela internet, se você jogar no Google, ele vai trazer um PDF com esse cara aqui. Eles apresentam alguns formulários para aplicação. Então, você vê que tem um modelo na vertical e um modelo na horizontal. Se você for professor, de repente aplicar com seus alunos o da vertical é mais interessante. E aí, se tiver algum livro com muitos conflitos, ou algum capítulo com muitos conflitos, passar aí o formulário horizontal. Alguém queria, mas daí então. Essa estratégia, ela fornece uma estrutura para resumir uma história, um evento histórico, identificando alguns elementos chaves. Ela é muito útil para textos narrativos. O que que você tem que identificar em qualquer história que você pegar e eventualmente até um filme? Se você parar para ver as sinopses de filmes e as resenhas literárias também, porque apresentam um resumo, elas contêm esses elementos aqui. Alguém, que é o personagem principal, o que essa pessoa queria, então tem sempre alguma coisa em conflito, a gente tem que entender o que que é isso. Mas daí, o que aconteceu? Então, teve o conflito e depois, e finalmente, como tudo se resolveu, o desenlace, o desfecho da história. Essa estratégia, ela visa identificar o objetivo, a motivação dos atores, agentes, o conflito, se teve, como que se deu, evento, obstáculo ou desafio que o personagem histórico, contemporâneo ou um grupo de pessoas enfrentou. Então, se for para texto narrativo, ela é ótima. Além disso, ela ajuda os alunos a identificar as ideias principais, reconhecer as relações de causa e efeito, fazer generalizações, identificar diferenças entre personagens e considerar vários pontos de vista, uma vez que o aluno vai ter que ler e depois repensar o que ele leu para estar registrando nas fichas próprias. As referências que estão fornecidas lá no documento são essas duas aqui. Então, Responses to Literature, grades K8, James Macon, Diane Bewell, Mary Ellen Vogt, da International Reading Association, de 91, e a obra When Kids Can't Read, What Teachers Can Do, da Kylene Beers, A Guide for Teachers 6 to 12. No documento, eles apresentam três exemplos da Anne Frank e do Lutero, mas eu vou trazer aqui o Romeu e Julieta, que é o mais clássico. Então, alguém, a gente tem que identificar os personagens. Quem é que está envolvido nessa história? No caso do romance Romeu e Julieta, ou da tragédia do Shakespeare Romeu e Julieta, a gente tem, claro, Romeu e Julieta, suas famílias, mas principalmente como protagonistas, né? Romeu e Julieta, e antagonista, quem se opõe, o Teobaldo, o primo da Julieta. E o que é que eles queriam? O que é que estava em jogo nessa obra? Eram se casar, viver o amor deles. Então, o que que acontece? Eles se casam em segredo por meio do Frei Lourenço, ou em inglês, o Frei Lawrence. Mas fica tudo bem?
você já viu o filme, já leu alguma história? Se não, procura aí. Tem algumas versões animadas da Learn English. É, uh-uh, eles se casam em segredo, mas o Romeu acaba se envolvendo numa briga onde o amigo dele é morto e ele acaba matando, em vingança, o Teobaldo e tem que deixar a cidade de Verona. A Julieta, né, fica entristecida, é prometida em casamento para o Paris e aí resolve, né, depois de falar com o Frei Lourenço, tomar uma poção que vai fazer com que ela pareça morta. Então, a estratégia que ela desenvolveu aí com o Frei Lawrence, se fingir de morta, para daí, quando o corpo dela estiver lá no cemitério, na tumba, o amado dela, o Romeu, pode vir resgatá-la e eles vão viver felizes para sempre no reino de Nárnia. Então, o que que acontece? Esse plano funciona? Infelizmente não. O Romeu não recebe a mensagem do Frei Lawrence, só recebe as notícias que sua amada tinha morrido. Julieta é encontrada morta, então dada como morta e enterrada no mausoléu da família. O Romeu retorna à cidade e acha a amada morta, ou entre aspas morta, né, porque ela estava sob o efeito da poção. Encontrando o Paris, ele mata o pretendente, tem uma desavença ali, mata o rapaz e se mata tomando veneno, porque a amada dele tinha morrido, né, já não tinha mais sentido a vida dele. A Julieta, no meio desses acontecimentos, acorda, sai do trânsito, do estado que ela estava, e ao perceber o amado Romeu morto, também se mata. Aí, a depender da versão, faca, adaga. Mas, resumindo, é essa a sinopse do Shakespeare, do texto do Shakespeare, Romeu e Julieta, que se revela uma tragédia. Então, o que eu queria com esse vídeo era ilustrar como que você pode utilizar a estratégia Alguém Queria, mas daí então. Se você já tinha ouvido falar nela, deixe os seus comentários aqui embaixo, a gente pode falar um pouco mais. E ela não serve apenas para textos literários, alguns textos históricos, como eu já disse, textos narrativos também se faz bastante útil. Ou até mesmo eventos mais contemporâneos, quando a gente consegue identificar aí uma narração, quem são os personagens, quem é o protagonista, entre aspas, e o antagonista, e o que que está em conflito. Tudo bem? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.